aprendemos a orar a partir da Bíblia Sagrada. Então, volto a repetir. A grande importância de sermos ensinados a orar pela Bíblia é sermos ensinados a orar como Jesus orava. Quando aprendemos a orar orando, aprendemos a orar vendo pessoas que não eram Jesus e que poderiam não orar da forma que Jesus orava. E agora preste atenção. Isto não aconteceu só com você no que diz respeito à oração, mas você pode ter construído uma imagem de espiritualidade vendo pessoas e não a Sagrada Escritura. Entende isso? Você pode ter construído no seu imaginário um estereótipo de espiritualidade e santidade que não veio da Bíblia. Foi vendo o quê? Pessoas. E este estereótipo, criado vendo pessoas, não é Deus. E tampouco os ensinamentos de Deus. Quando revelou o Apocalipse a João. E se Deus nos alertou disto, de que o diabo realizaria milagres, a pergunta que eu faço é: de onde você tirou a ideia que algum milagre ou sinal legitima o poder de Deus na vida de uma pessoa? É isso que eu te pergunto. Da onde você tirou isso? Você percebe então como nós temos uma espiritualidade que não é bíblica? Ela é imaginária, construída a partir daquilo que nós o quê? Vemos nas pessoas. Porque se a nossa espiritualidade, irmão, fosse bíblica, tudo isso que eu estava falando não era necessário. Você, desde que você entrou na igreja, você saberia que uma pessoa revelar, profetizar, operar milagre, fazer paralítico andar, para você não significaria nada se o ensino dela não estivesse dentro da Sagrada Escritura. Futurista não é bíblica, ela foi criada por um pregador anglo-irlandês chamado John Darby. Então é ele que no século XIX inventou a forma futurista de ler o Apocalipse. Então, o que vocês receberam principalmente nas igrejas pentecostais, que é uma visão futurista e só futurista do Apocalipse, isso nós chamamos em teologia de darbismo. Por que nós chamamos isso de darbismo? Porque o futurismo é uma visão de um pregador anglo-irlandês chamado John Darby. E que o famoso pregador Charles Spurgeon, ele combatia o John Darby porque ele reprovava essa forma de Darby ler o Apocalipse de maneira futurista. Então eu não quero entrar nesta questão porque a nossa mensagem não é sobre escatologia, mas eu quero só te alertar que falso profeta e anticristo não é uma visão só de futuro. Isso é darbismo. Se a gente trabalha com os temas anticristo e falso profeta só esperando para o futuro, com o que vai acontecer, isso não é bíblico. Isso é darbismo. Isso é a visão de John Darby. A visão bíblica que antecede a John Darby é de que os textos da Bíblia Sagrada, inclusive de Apocalipse, são como a Bíblia. Elas possuem o seu contexto que pode estar no futuro, mas que tem a sua voz profética para hoje e agora. Isto significa dizer, portanto, que o falso profeta não é um evento futuro a ser revelado unicamente. Ele é um exemplo de líderes religiosos que a todo tempo iriam se levantar ao longo da história, realizando milagres em nome de Deus,
porém dominados pelo diabo. Essa é a leitura correta do livro de Apocalipse. E por isso eu estou dizendo a vocês sobre o fato de realizar milagres em si não significa absolutamente nada. Da mesma forma acontece com o nosso imaginário de oração, irmãos. Orar é orar segundo a Sagrada Escritura. E não com o que vimos pessoas ou ouvimos pessoas orando, porque elas podem estar orando também a partir do seu imaginário. E é isso que nós estamos fazendo hoje, corrigindo, para começar a perceber que, primeiro, qualquer autopromoção, qualquer rotulação, qualquer intitulação por Cristo é reprovado como hipocrisia. Oração é para se fazer em nossa espiritualidade, onde só Deus vê. Não precisamos provar nada a ninguém. E fazemos assim por quê? Porque Jesus fazia assim. Jesus deixava as multidões, despedia os apóstolos e ficava sozinho com Deus em oração. E Jesus agora ensina o quê? A fazer a mesma coisa que ele fazia. O que Jesus está te ensinando a fazer é a mesma coisa que ele fazia. Se afastar, deixar as pessoas, ir para a tua casa, entrar no teu quarto, fechar a tua porta, estar sozinho. Deus que te vê em secreto, Deus vai ouvir a tua oração e responder o teu clamor. Amém? Ore o tempo que quiser, mas não faça da oração um ato de sacrifício. Não faça isso com a oração. Não faça da oração um pagamento de preço. Não faça isso com a oração. Pai, não faça o seu filho orar como castigo. Não faça isso. Isso é pecado. Penalizar uma criança mandando orar, isso é pecado. É isso que Deus estava dizendo. Não faça. Não são vãs repetições. Não pense que é por muito falar. O que Jesus está corrigindo é esta religiosidade de aparência. É a mesma coisa. É o mesmo problema da oração em pé na praça. É a mesma problema da oração em pé na sinagoga. É a mesma coisa ficar com vãs repetições, falando muito para transparecer uma espiritualidade que não existe. Perceba que o problema é sempre o quê? O mesmo problema. Então o que Jesus está corrigindo não é o tempo, ou dizendo que não devemos orar. Ao contrário, Tessalonicenses 5, e 7 ou 17 diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Ao contrário, o que a Bíblia está corrigindo são as vãs repetições. O que a Bíblia está corrigindo é o muito falar, é o transparecer de uma religiosidade vazia. É o pensar do pagar de um preço ou de um sacrifício como meio de obtenção de alguma coisa. Não faça isso. E não faça porque, na verdade, Deus tudo sabe, Jesus dizia. Que a oração então nos seja, volto a repetir, ele ensina o que ele faz. Que a oração então nos seja um ato de prazer e felicidade.
Porque é isto que a oração era para Jesus. Amém? Um ato de prazer, um ato de felicidade, um local de descanso, um momento de refúgio, um momento de paz. O que buscava Cristo quando ficava sozinho? Ele buscava o amor do Pai, a paz do Pai. Ele buscava o amparo, o acolhimento do Espírito Santo. É isto que ele quer nos ensinar. Oração é isto. Oração não é sacrifício. Oração não é pagamento de preço. Oração não é local de vãs repetições e nem local de muito falar. Oração é um ato de prazer, de felicidade. É um refúgio, é um abrigo. É buscar consolação e paz no Espírito Santo. É o refrigério da alma. É o prazer do coração. E veja que isto contradiz o que eu muitas vezes ouvi na igreja sobre oração. Porque eu ouvi na igreja uma infinidade de vezes que eu deveria orar porque eu tinha que pagar o preço. Tinha que pagar o preço. Que eu tinha que ir na consagração da igreja porque eu tinha que pagar o quê? O preço. É isso que Jesus está dizendo. Não faça, não ensine. Isso não é oração. Eu vou à consagração da igreja não é para pagar preço nenhum e nem para fazer sacrifício nenhum. Eu vou para buscar abrigo e descanso. Eu vou para buscar prazer e felicidade à minha alma. Eu oro como um sedento que está procurando água, como um faminto que está procurando pão. Assim é a oração. A minha alma aflita e angustiada faz do meu período de oração a água do sedento, o pão do faminto, o meu momento de felicidade, o meu momento de paz e de alegria, o meu momento de abrigo, o meu momento de prazer. E por isso eu fecho a minha porta, para que eu me sinta em paz com Deus, para que eu sinta o prazer do seu amor, a graça do seu Espírito Santo. É por isso que eu procuro estar sozinho, porque aquilo é um ato de prazer e felicidade, sentir Deus junto comigo. Note e perceba então que Jesus nos ensina o que ele está fazendo. Isto é orar. Então eu vou agora ler com você no versículo 16 e nós vamos a partir deste momento aprender a jejuar. Sim. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então vamos por parte. O que Jesus não quer? A mesma coisa da oração. Se a oração ele não quer, a oração em pé nas praças e nas sinagogas para ser visto, ele também não quer o jejum para ser o quê? Ostentado. Porque isto é feito por aqueles que são o quê? Hipócritas. Hipócritas oram de pé para serem vistos. Hipócritas jejuam e desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Veja que Jesus está falando a mesma coisa. É felicidade. Não é pagamento de preço. Não é sacrifício. É alegria.
Jejuar, nós vamos aprender daqui a pouco, está atrelado à oração. E oração é um ato de prazer e felicidade. Como o meu rosto estará desfigurado se aquilo que eu pratico é o buscar do refúgio, do alento, é a felicidade do encontro com o amado? Não! Se eu me encontro com o meu amado, então eu unjo a minha cabeça e eu lavo o meu rosto. Ungir a cabeça, sabe o que significa ungir a cabeça aqui? É ficar bonito, é como se arrumar para sair. Isso é ungir a cabeça. Ungir a cabeça nesta linguagem judaico-cristã é ficar bonito para sair. Se arrume. E por que ele está dizendo? Se arrume. Arrume o seu cabelo. Fique bonito. Coloque a sua melhor roupa. Por que você deve fazer isso? Porque você vai se encontrar com o seu amado. Porque você estará com o seu maior amor desta vida. Então, que o teu jejum seja algo empolgante, afetivo, que encha a tua alma de felicidade, de uma tal forma que você se arruma para isso, você lava o rosto e unge a tua cabeça. Ungir a cabeça, este óleo para a cabeça era muitas vezes aromático, tinha perfumes. Se perfume para jejuar. Amém? Fique bonito. Fique bonita, porque você vai se encontrar com o seu amado. Você vai ficar com o seu amado. Veja que isto é o oposto da ideia do sacrifício. E aí alguém vai lhe dizer, mas irmão, aqui na Bíblia Sagrada está dizendo em Esther, aqui na Bíblia Sagrada está dizendo que Daniel rasgou a sua veste, jogou cinza sobre a sua cabeça. É isso que Jesus está, não corrigindo, evoluindo. Amém? Deus havia ensinado este tipo de jejum. Rasgar as roupas, jogar cinza ou terra sobre a cabeça e se humilhar. Mas agora Jesus estava o quê? Mostrando que o sacrifício maior era Ele mesmo. E que Ele morreria na cruz pelos seus pecados. E que você não rasgaria mais as suas vestes. E não jogaria mais cinza sobre a sua cabeça. Porque Ele iria pagar todo o preço na cruz do Calvário. Ele iria dizer, está consumado. Tetelestai, está tudo pago. E aquilo que era um sacrifício se tornaria agora uma fonte de prazer e felicidade. Aquilo que te levava a rasgar as roupas, agora te leva a ungir a tua cabeça. Aquilo que fazia com que você jogasse terra sobre a sua cabeça em humilhação, agora te leva a lavar o teu rosto. Lava o teu rosto, unge a tua cabeça, porque todo sacrifício foi pago na cruz do Calvário e Deus te perdoou e te acolheu pela graça do Espírito Santo. Por que você jejua? Pense uma coisa, irmão. Tudo foi pago na... Então você jejua para quê? Não é para pagar nada. Tudo foi pago. Está consumado. Então você jejua para quê? Aí agora fez naquele, como faz o Windows, né? Pam! Né? Aí faz na cabeça agora aquele pam! Fala assim, é verdade. E agora, por que eu jejuo? De todas as vezes que você jejuou, até hoje, por que você jejuou? Não é para pagar nada.
Não é para oferecer nada, porque o único sacrifício aceitável a Deus pleno é Cristo. Então eu pergunto, todos os seus jejuns até hoje foram para quê? Você entende então que há uma diferença entre o jejum ensinado por Jesus e aquele que a gente ouve e vê das pessoas? Porque o que a gente ouve e vê, eles estão oferecendo alguma coisa para Deus. Eles estão oferecendo algum sacrifício para Deus. E Jesus está dizendo, ninguém jejua por sacrifício. E ninguém oferece nada a Deus. Por isso que os meus discípulos não jejuam. E eles não jejuam por quê? Porque eles estão comigo. Por isso eles não jejuam. Porque jejum é proximidade com Deus. É só isso. É isso que se busca no jejum. Estar mais próximo de Deus. E Jesus dizia, por que eles vão jejuar se o noivo está com eles? Jejuar para quê? Deixa que os discípulos de João Batista jejuem. E deixa que os fariseus jejuem. Eles não jejuam. E não irão jejuar porque eu estou entre eles. Aí no versículo 26, no versículo 20 ele diz assim, dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo. E nesse tempo jejuarão. Nós jejuamos. E os apóstolos não jejuaram até a ascensão de Jesus, jejuaram só depois, e nós iremos ler hoje os apóstolos jejuando depois que Jesus subiu aos céus, porque eles aprenderam com Jesus que jejum é proximidade com Deus, é orar. É claro, o jejum é para quem já sabe orar, entende? Já sabe orar. Quem já sabe orar, dá mais um passo de proximidade. Então, quem já sabe orar, ele dá mais um passo de proximidade. Ele também jejua. Mas quando não se sabe orar, não vai conseguir o quê? Jejuar. Justamente porque o que virá é essa dúvida. Ora, se jejum então é isto, é proximidade, ficar a sós com Deus, eu vou fazer o que então esse tempo todo de jejum? Por enquanto nada, porque eu ainda preciso aprender o que? A orar. É a mesma coisa você ficar olhando e pensando, como que corre? Mas como que consegue correr? Primeiro tem que aprender o quê? Andar. Isso. Então não adianta, você não vai conseguir nem imaginar como é correr. Por mais que você fique vendo como alguém correr, você não vai conseguir imaginar como é correr antes primeiro aprender o quê? A andar. Então você está aprendendo primeiro a andar. Depois você vai aprender a jejuar. Porque é claro, irmão, para que você passe horas junto com Deus, tem que saber orar e orar bem. Porque se a sua oração, como é um monte só de pedidos, isso aí em 10 minutos você pediu tudo. E aí você faz o que nas próximas 5 horas? Vamos fazer um jejum bem leve? Só 6 horas só. Esquece esse negócio de 12 horas. Né? É muita areia para o seu caminhãozinho. Então vamos falar um jejum só de 6 horas. Porque 12 é muito para você. Você vai fazer os seus pedidos em 10, 15 minutos. E depois vai fazer o quê? Não pode ficar na internet, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, não pode assistir filme, Netflix. E aí? Senta e fica olhando pro teto. Já pediu tudo que tinha que pedir?
Ou vai ficar nas vãs repetições e não muito falar, porque vai fazer o quê? Então nós vamos começar a aprender a orar, irmãos, a partir, perdão, até falei errado. Domingo que vem nós não vamos falar sobre as parábolas de Jesus. Domingo que vem a gente vai começar a aprender a orar, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela não é um conjunto de palavras, ela é uma estrutura sinalizadora do que é orar. Então ela é uma plataforma perfeita do que é oração. Então nós vamos aprender a orar a partir da oração do Pai Nosso, compreendendo a sua estrutura, o seu direcionamento apresentado por Jesus. Porque a oração do Pai Nosso foi um modelo que Jesus nos deixou. Então se aprende a orar biblicamente a partir do Pai Nosso. E você duvida, irmão, que tem crente que não sabe orar o Pai Nosso? Você duvida disso? Não duvida de nada. Tem mais católico que sabe orar o Pai Nosso do que crente na igreja. Eu te garanto isso. Você pegar ele e falar, ora para mim o Pai Nosso. Não sabe. Não sabe. Chega lá no começo, Pai Nosso que estás no céu, aí depois... Agora veja só, como que você aprendeu a orar então, irmão? Como que você aprendeu a orar? Se você nem memorizou o Pai Nosso, da onde veio a sua oração? Ela existe. Ela só não foi aprendida com a Bíblia. Porque é aqui na Bíblia, em Lucas 11, que os discípulos, vendo Jesus orar, diz: Senhor, ensina-nos a orar. E em resposta ao pedido, Jesus respondeu dizendo: vós, quando orardes, orareis assim: Pai Nosso, e recita então o Pai Nosso. Jesus então está ensinando os seus discípulos como devem orar. E aí veja só que coisa. Aí a gente é crente, que ora, mas não aprendeu com Jesus não. É com o irmão Maria, com a irmã Maria, com o irmão João. É com o profeta fulana, a profeta cicrana. Não é isso? É com o pastor Beltrano. É com o Manuel, homem de oração, que lá ora, lá naquele lugar, lá no pé do morro. É lá que eu aprendi a orar, irmão. Então, há um problema. Ele não é Jesus. Amém? Se aprende a orar. Ah não, irmão, mas ele faz milagre. Eu já vi, irmão, fui lá na casa, fiz uma oração para... Ei, irmão, Padre Cícero também faz. Templo de Candomblé também faz. Que o João de Deus também faz um monte de milagre. Aprende-se a orar pela Bíblia Sagrada. Então é isso que domingo que vem nós iremos fazer. O Pai Nosso vai nos ocupar mais ou menos de 3 a 4 domingos, porque nós vamos estudar parte a parte a oração do Pai Nosso. E aí você vai descobrir, irmão, que só a oração do Pai Nosso, se a gente fizer uma leitura orante do Pai Nosso, uma leitura orante do Pai Nosso, talvez você demore 30, 40 minutos só para fazer uma leitura orante do Pai Nosso. Entende? Você orar cada verso da oração do Pai Nosso. Você orar cada verso, não é repetir. Você vai ler e vai fazer uma oração em cada verso do Pai Nosso. Se você tentar fazer isso na sua casa, você vai ver o tempo que isso vai demorar. Cada verso você faz uma oração, aplicando na sua vida, na sua casa, na sua família. Cada verso. Então veja que
o mais simples do simples do simples, que seria fazer uma oração em cada verso do Pai Nosso, já demandaria o quê? Um imenso tempo. Quanto mais quando eu, agora, já num segundo momento, entendendo perfeitamente a oração do Pai Nosso, perfeitamente habituado a fazer a oração de cada versículo do Pai Nosso, eu começo a conceber orações agora a partir da estrutura do Pai Nosso. Eu começo a conceber as minhas orações, mas dentro da mesma estrutura que é concebida no Pai Nosso. Todo o início da minha oração e todo o começo, por minutos e minutos e minutos da minha oração, é de exaltação a Deus, irmão. Não é pedido. Porque é assim que começa, é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não tem pedido, irmão. São atos de devoção e de adoração, enaltecendo a Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus. Veja então que o pedir é um aspecto da oração, mas pedir não é oração. E nós notamos que nós aprendemos a orar orando, fazendo pedido. É pedido do começo ao fim. Por quê? Porque a oração que nos foi passada na igreja não nos ensinaram a orar de verdade. E aí nós sentimos este vazio. Então eu quero que você saia hoje de manhã não aflito com essa sensação que você não sabe jejuar. Amém. Porque agora que você está começando a aprender. Porque agora você está aprendendo que você primeiro vai precisar andar. E depois você vai conseguir jejuar. Mas primeiro tem que andar. Então primeiro tem que aprender a orar. E aprender a orar é aprender que oração é muito mais do que pedir. Muito mais. Tem muito mais coisas, e nós veremos isso no Pai Nosso. Muito mais coisas do que pedir. Muito mais coisas do que pedir. Então nós vamos aprender a orar para depois jejuar. O que nós estamos fazendo hoje é aprendendo o que é correto no jejum. O jejum é este passo a mais. É o fato de estar mais próximo de Jesus. Tem jeito. Pode repetir comigo? Repita comigo assim. Oração e jejum. Oração e jejum É o que dá jeito. é o que dá jeito Quando nada tem jeito. quando nada tem jeito. Quando você expulsa o capeta, você grita com o capeta, você chuta o capeta não sai. A única coisa que tira o capeta é a oração e o jejum. Amém? É isso que Jesus está ensinando aí. Os apóstolos expulsaram, colocaram a mão na cabeça, puxa para cá, puxa para lá, sai daqui, sai dali. Sai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sai em nome de Jesus, e o capeta não sai. Ora, pede, reveza, vai o João, chama o Pedro, vai o Tiago, chama o Mateus, não sai, o capeta não sai. Aí chega Jesus, dá um chamado em todo mundo, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Expulsa o demônio. Aí depois eles correm para Jesus e falam assim, o que aconteceu? Que diabo de diabo é esse? Que não sai. E aí o texto diz, este tipo, esta casta, essa classe, essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Isto, portanto, significa dizer de maneira prática: a oração e o jejum é para resolver aquilo que não se resolve normalmente, aquilo que não vai, aquilo que não anda, aquilo que não acontece, aquele problema que se instala e não sai. Só pode ser removido
através de jejum e de oração. Veja, portanto, que não saber orar e jejuar, irmão, é um grande prejuízo à nossa vida espiritual. Amém? Porque quantas vezes não estivemos, ou talvez hoje estejamos, como os discípulos. Sai capeta, sai capeta, sai capeta, sai capeta, e o capeta não sai, irmão. A porta não abre, a crise não vai, o problema não resolve, a paz não vem, e você expulsa e vai na casa do profeta fulano, vai na casa do profeta cicrano, pede para o profeta orar, para pôr a mão, para ungir, pega o lenço, faz promessa, vai na campanha, e o capeta está lá, não sai. Não desanime, irmão, os apóstolos também não conseguiram. Amém? Não desanime, porque os apóstolos também não conseguiram tirar. E não conseguiram porque faltava a eles o quê? O que faltava a eles? Jejum. Oração e Jejum. isso. Amém? Faltava a eles oração e jejum. Conhece aquele irmão, aquela irmã que vai na vigília, vai na oração, vai na tarde da bênção, pega o lenço ungido, compra isso, compra aquilo, e você olha e fala, misericórdia, irmão. Vive desgraçado na vida, no sofrimento só, a vida toda. E você fala, meu Deus do céu, o que acontece, meu pai? Essa pessoa vive na igreja e toda vez que encontra com ela é uma história triste. É porque tem diabo que só sai com jejum e oração, irmão. Não adianta comprar um lenço, fazer um voto e ir na casa do profeta. Não adianta. Enquanto não tivermos um posicionamento de oração e de jejum, as coisas não irão mudar. As portas não irão se abrir enquanto isto não acontecer. O que eu estou lhe dizendo, então, é que tudo que você quiser, você vai alcançar com jejum e oração, e eu digo sim, porque tudo aquilo que Deus não quiser te dar, Ele vai te corrigir já na sua oração e no seu jejum. Amém? Essa sua proximidade com Deus, do jejum, já vai sinalizar tudo que Deus não queira te dar, não queira fazer, não queira que você faça, não queira que você peça. Tudo que for a tua vaidade, tudo que for o teu orgulho, tudo que for o teu benefício próprio, tudo que for o teu egoísmo, tudo isso é limpo por meio da palavra de Deus e de uma vida de oração e de jejum. Então sim, aquele que ora e jejua aquilo que Deus quer que ele peça, aquilo que Deus quer que ele ore, e por isto que tudo que pedirdes em meu Pai, ao meu Pai, em meu nome, ele vos concederá. Amém?